Ao informar seu filho de 7 anos que passaria uma semana com o pai pois precisaria fazer uma viagem de trabalho, foi surpreendida por lágrimas em seus olhos e palavras angustiantes. Por favor, mamãe, não me deixe sozinho, ela me faz dormir no porão à noite. Apavorada com as palavras do filho, ela decidiu investigar. Pouco depois de sair de casa, um carro misterioso parou em sua garagem, desencadeando uma série de eventos que revelariam uma verdade chocante. Oi pessoal, meu nome é Bianca, tenho 30 anos e um filho de 7 anos chamado Lucas. Os últimos meses foram os mais difíceis para nós por causa do que descobri sobre meu agora ex-marido, Bruno. Antes de entrar nessa história toda, deixe-me contar um pouco sobre Bruno e eu. Nós nos conhecemos quando estávamos no ensino médio. Bruno era o atleta popular e eu era uma excluída. Uma coisa sobre minha experiência no ensino médio é que eu era excluída apenas porque tinha uma valentona. O nome dela era Carol e ela me intimidava muito. Quando digo intimidar, não estou falando apenas sobre xingamentos ou me envergonhar em público. O que quero dizer é que ela ativamente fazia da minha vida um pesadelo. Ela me machucava fisicamente, fazia todos me odiarem e me intimidarem também, roubava minhas coisas e me causava problemas na escola em mais ocasiões do que posso contar. Não consigo nem começar a descrever a quantidade de trauma que tenho graças a ela. De qualquer forma, Bruno e eu acabamos nos juntando para fazer um projeto juntos. Mesmo esperando que ele me intimidasse para fazer toda a parte dele, ele me surpreendeu sendo legal comigo. Acho que Bruno percebeu que havia mais em mim do que o que todos na escola viam e começou a passar mais tempo comigo. Inicialmente, isso fez com que Carol me intimidasse ainda mais, pois ela gostava de Bruno. No entanto, ele me defendeu, e Carol eventualmente recuou. Sei que parece um enredo de filme, mas essa era a minha realidade, e eu daria qualquer coisa para não ter vivido isso. Depois que nos formamos no ensino médio, Bruno e eu começamos a namorar e escolhemos frequentar faculdades no nosso estado. Carol seguiu Bruno até a faculdade e fez o possível para que ele ficasse com ela, mas Bruno deixou claro que não estava interessado, especialmente depois que descobriu o quanto eu estava traumatizada por causa dela. Carol acabou se transferindo para outra faculdade, encerrando a situação. Eu ainda tinha muito a trabalhar em mim mesma, e Bruno foi meu maior apoio. Ele me ajudou a reconstruir minha autoestima, e eu tinha certeza de que me casaria com ele um dia. Depois de nos formarmos na faculdade, decidimos morar juntos e apenas um ano depois, descobri que estava grávida. Optamos por nos casar e tivemos uma cerimônia íntima, apenas com nossos amigos mais próximos e familiares. Naquele ponto, a família de Bruno se tornou minha também, e a minha se tornou a dele. Foi o segundo dia mais feliz da minha vida, perdendo apenas para o nascimento do meu filho Lucas. Foi desafiador para nós, Bruno e eu, equilibrar o trabalho e os cuidados com Lucas, mas conseguimos. Bruno até começou a trabalhar com seu padrasto. Então, Bruno tinha uma flexibilidade muito maior em seus horários. Mesmo assim, dividíamos igualmente as responsabilidades entre nós. Durante os próximos 6 a 7 anos, eu subi rapidamente na hierarquia corporativa e em breve comecei a ganhar um pouco mais do que Bruno. Vivíamos confortavelmente. Estava muito feliz com meu sucesso e não achava que houvesse mais nada que pudesse conquistar, até que um dia meu chefe pediu para que eu e outro colega de trabalho ficássemos após o expediente para nos informar que estávamos sendo considerados para uma promoção, mas apenas um de nós seria selecionado. Infelizmente, para conquistar essa promoção, precisaríamos demonstrar todas as nossas habilidades, incluindo participação em reuniões com clientes de todo o país e negociação de acordos. Portanto, estava preocupada com como isso afetaria Bruno e Lucas. Quando voltei para casa naquele dia, Bruno imediatamente percebeu que algo estava errado. Entrei em casa, o cansaço era evidente em meu rosto. Ele percebeu imediatamente. Suspirei, desabafando. Ele sorriu tranquilizadoramente, dizendo que não precisava se preocupar, que tinha dado banho e alimentado Lucas, e o colocou na cama, pois estava ficando tarde. Agradeci, sentindo-me mal por não ter passado muito tempo com meu filho naquele dia. Ele se aproximou, colocando uma mão reconfortante em meu ombro, lembrando-me de que estava trabalhando para proporcionar um futuro melhor para nosso filho e que com certeza ele entenderia. Bem, duvido disso. Então continuei contando a ele. Meu chefe me disse hoje que estou pronta para uma grande promoção, o que é incrível. Estou tão orgulhosa de você. Espere, querido, ainda não terminei. Mas para conseguir essa promoção, terei que assumir mais responsabilidades, uma delas é viajar para me encontrar com nossos clientes.
Mas eu disse ao meu chefe que precisaria de 1 ou 2 dias para decidir, porque não queria decidir sem perguntar se você concorda antes de aceitar definitivamente. Uau, isso não foi muito profissional, querida. Quando ele disse isso eu fiquei um pouco chateada. Oh, vamos lá, querida, não leve a mal. Eu só disse isso porque sei o quanto você tem trabalhado duro. Isso é apenas um pequeno obstáculo para você superar. Isso seria um grande impulso para sua carreira e você sabe disso. Sim, mas e quanto ao Lucas? Não poderei passar muito tempo com ele e você terá que ser pai solo por um longo tempo. Caramba, me pergunto se poderei cuidar do meu filho por 1 ou 2 semanas, especialmente porque nunca fiz isso antes. Por favor, não seja sarcástico. Estou falando sério, querido. Como eu disse, ficaremos bem. Lucas ficará feliz mesmo passando menos tempo com você. E mesmo que ele não esteja agora, ficará muito grato pelo seu trabalho árduo, quando se tornar um dos poucos garotos a terminar a faculdade sem dívidas. Você está certo. O novo cargo trará muitos benefícios, e eu odiaria perder essa oportunidade. Está resolvido, então você vai trabalhar muito para conseguir essa promoção, e então todos nós vamos comemorar. Você tem certeza de que vai ficar bem com isso? Vai ser difícil se acostumar com uma nova rotina, principalmente porque temos seguido nossa atual desde que Lucas nasceu. Não pense demais nisso, somos uma equipe e vamos superar isso juntos. Por que você não toma um banho enquanto eu reaqueço seu jantar? Ao refletir sobre isso, percebo que deveria ter ficado alarmada com a rapidez com que Bruno me sugeriu aceitar o desafio da minha promoção. Normalmente, sempre que enfrentávamos grandes decisões, costumávamos sentar e conversar por horas a fio. No entanto, Bruno nem sequer havia ponderado sobre o assunto antes de decidir que estava tudo bem. De qualquer forma, naquele momento, eu estava feliz por Bruno ser tão compreensivo e apoiar meus sonhos. Após isso, comecei a viajar muito mais. Geralmente, ficava fora pelo menos 2 semanas por mês, não de forma contínua, mas alternadamente. Quando estava em casa durante a semana, fazia questão de passar o máximo de tempo possível com Lucas, especialmente porque comecei a perceber que ele estava agindo de maneira estranha. Antes, era um garoto muito animado, mas depois que comecei a viajar, ele ficou muito mais quieto. Ele não sorria tanto quanto antes, e isso me deixava arrasada. Não pude evitar sentir que eu era a causa disso. Durante minhas conversas com o Bruno, recordo-me de como ele costumava me confortar, dizendo que as mudanças de humor do Lucas eram apenas parte do processo de adaptação às novas circunstâncias. Contudo, ao refletir sobre isso agora, ciente da verdade, sinto-me indignada. O Bruno tinha conhecimento do verdadeiro motivo por trás do comportamento do Lucas, mas permitiu que eu assumisse a culpa, enquanto não oferecia qualquer apoio ao Lucas. Em uma semana específica, precisei realizar uma viagem de última hora e mal tive tempo de comunicar o Lucas antes de partir. Ao me dirigir ao quarto dele para informá-lo sobre minha ausência, disse: "Lucas, querido, vem aqui." Ele respondeu prontamente: "Sim, mãe, estou indo." Então prossegui: "Vou ficar fora por uma semana. Surgiu uma viagem de negócios, e embora eu não queira realmente ir, é necessário que você fique com o papai. Mas prometo ligar para você todos os dias, está bem? Você precisa ir, mãe, não pode ficar?" Como já expliquei, querido. Eu realmente preferiria não ir, mas é necessário. Se fosse por mim, passaria todo o meu tempo com você. Então, pelo menos, posso ficar com a vovó? Ela também não está em casa, o que está acontecendo? Por que você quer ficar com a vovó? O papai está aqui, você não gosta de passar tempo com ele? Ele prometeu que vai cuidar de você. Mãe. Sim, querido, o que está errado? Não chore. Prometo que estarei de volta antes que você perceba. Mãe, por favor, não me deixe sozinho aqui. Leve-me com você. Prometo que serei bom, não vou atrapalhar. Por favor. Espere, o que você quer dizer com querer vir comigo? Querido, não posso levar você. Por que não quer ficar aqui? Esta é a sua casa e você não estará sozinho. Tenho o papai. Sim, mas ele me faz dormir no porão à noite, é tão assustador. Tenho me esforçado ao máximo para ser um bom menino, mas não consigo mais. Querido, do que está falando? Papai me fez prometer que não diria nada, mas não posso mais guardar segredo. Mãe, ela é horrível. Não consigo mais dormir naquele porão. Quem é ela? Você sabe o nome dela?
Só sei que ela vem aqui toda vez que você sai por muito tempo. Ela não me dá comida e me obriga a dormir no porão. Tenho tido 1 milhão de pesadelos e não consigo mais suportar isso. Está tudo bem, querido, acalme-se. Você poderia me responder só mais uma pergunta? Há quanto tempo essa senhora vem aqui? Desde maio, depois do seu aniversário. Papai sempre me dá muito sorvete depois que ela sai, mas ainda é tão assustador. Você é um menino muito corajoso, querido. Sinto muito que você tenha passado por isso, e prometo que se soubesse que isso estava acontecendo, nunca teria deixado você e ido trabalhar. Você vai ficar bem. Querido, a mamãe vai precisar sair, mas estarei de volta em algumas horas. Não diga nada ao papai, está bem? Vou protegê-lo e garantir que você esteja seguro. Voltarei logo, eu te prometo. Apenas finja que não tivemos essa conversa, está bem? Sim, mãe. Minha mente estava cheia de perguntas e meu coração batia rápido. Não havia razão para duvidar de meu filho Lucas, com apenas 7 anos, e da forma como o eduquei, ele nunca teria mentido para mim sobre algo tão sério. Mesmo que estivesse mentindo, eu saberia. Mas o horror em seus olhos me dizia que ele estava falando a verdade. Eu não fazia ideia de quem era essa mulher que Bruno estava trazendo para casa. Por que diabos havia outra mulher em casa, e por que Bruno não estava dizendo nada sobre ela, e ainda permitindo o absurdo de trancar o meu filho no porão? Entrei no carro e saí da garagem. Dirigi por 10 minutos sem destino, apenas para me afastar. Liguei para minha chefe e expliquei que havia uma emergência familiar e que não poderia fazer a viagem. Esperei mais 20 minutos antes de retornar para casa. Ao chegar, notei outro carro na nossa garagem. Silenciosamente, entrei na casa e fui direto para o porão, que estava trancado. Sempre mantive uma chave reserva do porão comigo, então destranquei a porta. Encontrei Lucas sentado no colchão de ar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu coração se partiu ao vê-lo tão assustado. Ele quase gritou de alegria ao me ver, mas pedi para que ficasse quieto. Enxuguei suas lágrimas e perguntei se estava machucado. Quando ele respondeu que não, pedi para que esperasse por mim no carro, pois precisava resolver algo. Ele acenou com a cabeça e saiu. Eu estava gravando tudo com meu telefone celular. Subi até o quarto onde Bruno estava, o meu quarto. Ouvi um rangido, o ódio crescia somente de pensar no que estava acontecendo lá dentro e quem estava com ele atrás daquela porta. Abri a porta e, antes que pudesse dizer qualquer coisa, vi com quem Bruno estava. Meu coração se partiu. Lá estava meu marido na cama com minha valentona do ensino médio, Carol. Quase engasguei alto. Rapidamente, Bruno e Carol correram para se cobrir. Bianca, o que você está fazendo aqui? Bruno perguntou. Eu é que pergunto o que está acontecendo aqui? Nada, disse Bruno, começando a mentir. Por que Carol está em nossa casa e, mais importante, por que você está na cama com ela? Bianca, você está chateada? Quero dizer, eu disse a você que Bruno ficaria entediado com você e eu seria aquela com quem ele recorreria no final. Não estou falando com você, Carol. Bruno, me responda. O que está acontecendo? Há quanto tempo você está me traindo? Não faz muito tempo. Bruno, por que você tem tanto medo de contar a verdade a ela? Seja honesto. Estamos nos encontrando há mais de 1 ano, mas só tenho vindo à sua casa nos últimos 2 meses. É uma pena que você não esteja viajando tanto, senão eu teria vindo aqui com muito mais frequência. Você está me traindo há mais de 1 ano? Quero saber o porquê. O que eu fiz para que você me traísse? Eu não sei, respondeu ele. Só estava me sentindo sozinho, e acho que Carol estava lá para mim. E como vocês se encontraram novamente? Eu saí com meus amigos para tomar uma bebida, e ela também estava lá. Começamos a conversar, e acho que as coisas pioraram a partir daí. Então, em vez de falar comigo, você decidiu dormir com outra pessoa. Eu sei que estraguei tudo, baguncei tudo, continuou Bruno. Você colocou nosso filho em perigo só para poder dormir com outra mulher. Você é nojento. Não faça ele se sentir mal. Você é a razão pela qual isso está acontecendo. Se você tivesse apenas prestado mais atenção nele, seu casamento ainda estaria intacto. Você não tem o direito de dizer nada, Carol. Fique fora disso. Você é tão desprezível quanto era no colégio. Romper um casamento não é algo para se orgulhar. Foi você quem colocou meu filho em perigo, e você claramente não sente remorso por isso.
Por favor, eu não coloquei seu filho em perigo, defendeu-se Carol. Ele apenas estava trancado no porão, onde não havia como ele se machucar. Eu não sou Edi. Você está certa, nenhum de vocês é Edi, vocês dois são piores do que isso. Bianca, podemos apenas conversar sobre isso, tentou Bruno. O que há para falar? Você estava me traindo com a pessoa mais vil da Terra e traumatizou nosso filho no processo. Você está certa, concordou Bruno. Eu deveria ter conversado com você sobre como me senti, em vez de procurar soluções em outro lugar. Arrependo-me profundamente da minha decisão. Oh, bem, independentemente de como Bruno se sente, não me arrependo nem um pouco desse caso. Carol, fique fora disso. Bianca, talvez pudéssemos ir a um aconselhamento de casal ou algo assim. Por favor, não me deixe. Você significa muito para mim. Se eu significasse muito para você, você não teria me traído. Não quero nada com você, ok? Você poderia, pelo menos, manter todo o caso em segredo? Por favor, não conte nada a ninguém. Você é desprezível, Bruno. Bianca, espere, Bruno tentou argumentar enquanto eu fervia de raiva. Saí da sala antes de fazer algo que certamente me arrependeria. Entrei no carro, certificando-me de que Lucas estava com um cinto de segurança, e parti. Bruno tentou correr atrás de nós, mas obviamente não foi eficaz. Lucas ficou em silêncio o tempo todo, mas tenho certeza de que ele sabia que algo estava terrivelmente errado. A pior parte do caso de Bruno nem era o fato de ele estar me traindo com Carol, mas foi o fato de ele ter permitido que Carol tratasse nosso filho de maneira tão horrível. Isso foi o que me fez ficar furiosa. Mesmo estando extremamente furiosa, eu sabia que Lucas e eu precisávamos de um espaço seguro para ficar. Então, fui até a casa dos meus pais. Eles imediatamente perceberam que algo estava terrivelmente errado. Minha mãe manteve Lucas ocupado enquanto meu pai e eu conversávamos. Contei a ele tudo o que aconteceu, e dizer que ele estava furioso seria pouco. Minha mãe não foi diferente quando descobriu. Os dois construíram muitas conexões ao longo das décadas e me ajudaram a entrar em contato com um bom advogado, que era conhecido por ser assustador. Imediatamente pedi o divórcio e desejava a custódia total de Lucas. Quando Bruno descobriu sobre isso, ele me ligou várias vezes para tentar fazer com que eu mudasse de ideia, mas recusei. Não me importei com o bom pai que ele era antes de descobrir sobre seu caso. Não permitiria que ele tivesse qualquer custódia do meu filho e tive sorte de que meu estado favorecesse as mães durante o processo de divórcio. Recebi um telefonema da mãe de Bruno, Janete. Janete e eu tínhamos um ótimo relacionamento, então fiquei muito surpresa quando ouvi o que ela tinha para dizer assim que atendi a ligação. Olá, Bianca. Estou extremamente decepcionada com você. Espero que saiba que eu a considero uma pessoa horrível pelo que fez com Bruno. Desculpe por dizer isso, mas você separou sua família e agora quer ficar com a custódia do meu neto. Isso é horrível. Eu nunca esperei que você fosse assim. Janete, não sei o que Bruno te contou, mas posso garantir que não foi isso que aconteceu. Sabe, eu poderia facilmente tornar sua vida um inferno. Conheço muitas pessoas importantes neste distrito por causa do trabalho e poderia facilmente arruinar sua reputação. Ok, você precisa se acalmar. Me diga o que Bruno lhe contou e depois ouça meu lado. Não há razão para ouvir o seu lado. Não fui eu quem traiu e separou a família. Foi Bruno. Então agora você vai inventar uma mentira manchando o nome do meu filho somente para salvar sua pele? Quer uma prova? Acabei de lhe enviar uma gravação do dia em que peguei Bruno e Carol. Encontrei minha valentona do ensino médio, Carol, na cama com Bruno. Aparentemente, Bruno se sentiu negligenciado porque eu estava me concentrando demais no trabalho. Em vez de falar comigo, ele decidiu dormir com a pessoa que arruinou minha infância. Ah, meu Deus, querida, sinto muito por tudo que eu disse. Eu jamais poderia imaginar isso. Bruno está hospedado conosco e ele parece arrasado. Eu simplesmente presumi que tudo o que ele estava dizendo era verdade. Você sabe o quão ruim é meu relacionamento com o pai de Bruno e é por isso que tenho sentimentos tão fortes contra a traição. Me desculpe, eu não fazia ideia. Não disse nada porque não queria mais ninguém envolvido nisso. Já é constrangedor o suficiente para mim, e trazer mais pessoas para isso não era o que eu estava procurando. Pois eu apoio totalmente você, Bianca. Mais uma vez, sinto muito por tudo que eu disse. Eu deveria ter ouvido você. Eu só nunca esperei que Bruno mentisse.
Não entendo por que ele mentiria. Bem, para começar, você odeia traidores, então você não teria aceitado a verdade. E em segundo lugar, ele trabalha para o seu marido e provavelmente está com medo de que a verdade lhe custasse o emprego. Você está certa. Bem, quero que saiba que só porque ele é meu filho, ele não será tratado de forma diferente. Você só me avisa se precisar de ajuda com alguma coisa. Eu prometo que vou te apoiar em conseguir a guarda do Lucas. Eu vou te ajudar a fazer o que for preciso para conseguir a justiça que você merece. Obrigada, Janete. Agradeço muito por me manter atualizada sobre tudo, e farei o mesmo com você. Você é uma mulher forte. Sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Está tudo bem. Acho que poderia apenas considerar como uma lição de vida que foi feita para me fortalecer. Tome cuidado. Então, eu não achei que fosse possível eu ficar ainda mais irritada com Bruno, mas lá estava eu, como ele poderia mentir daquele jeito? Ele sabia o quanto Janete odiava traidores. O pai de Bruno traiu Janete quando Bruno tinha apenas alguns meses de idade, e embora Janete tenha dado a ele chance após chance, ele continuou a fazê-lo. Ele fez Janete desistir de sua carreira para que ela pudesse cuidar de Bruno, o que só garantiu que ela não tivesse outro lugar para ir, mesmo que ele estivesse arruinado tudo. Nem é preciso dizer que sair desse relacionamento foi uma grande luta para Janete. É por isso que ela não suporta traidores de forma alguma. Ela sempre fez tudo ao seu alcance para garantir que sua família e amigos permanecessem bem quando se tratava disso. Então, se isso significava machucar alguém, ela estava pronta para fazer isso e Bruno sabia disso. Nos próximos dias, Janete me manteve atualizada sobre o que estava acontecendo na casa deles, já que Bruno estava morando com eles. Janete havia contado a verdade ao marido, e ele estava enojado com Bruno. Aparentemente, Bruno estava relaxando no trabalho há muito tempo. Mas seu padrasto só o manteve no trabalho porque sabia que Bruno tinha que cuidar de Lucas. Descobrir que eu estava sendo traída e que ele também machucou Lucas no processo o fez ficar com muita raiva, e ele decidiu demitir Bruno. Janete também expulsou Bruno, mas não cortou totalmente os laços com ele porque ela ainda era sua mãe no final das contas. Eu não me importei com isso, mas fiquei feliz que Bruno estava enfrentando ainda mais consequências. O que me deixou ainda mais feliz foi saber que Janete também se certificou de que Carol aprendesse uma lição. Carol estava trabalhando como substituta em outra escola no distrito vizinho, e como Janete está no topo da hierarquia, ela conseguiu mexer os pauzinhos e expor as ações passadas de Carol, junto com as ações atuais com Bruno. Nem é preciso dizer que ela também perdeu o emprego. Não demorou muito para Bruno me ligar, e eu peguei o telefone só porque queria saber o que mais ele possivelmente tinha a dizer. O que você fez? Do que está falando? Não se faça de boba agora, Bianca. Você contou à minha família sobre meu caso. Você sabe o quanto minha mãe é contra a traição e sabia que ela ficaria contra mim, assim você conseguiria tudo o que quer. A culpa é sua, Bruno. Afinal de contas, sua mãe me ligou para dizer que eu era uma pessoa horrível por separar a família, porque você disse a ela que era eu quem estava tendo um caso. Eu apenas deixei claro o que aconteceu, mas na verdade eu queria manter as coisas que aconteceram entre nós. Então, como eu disse, a culpa foi sua. Pensei que você não queria nada comigo, então por que você teve que contar a verdade para minha mãe? Você está brincando, certo? Sua mãe ensina na escola onde Lucas estuda. A última coisa que eu queria era que ela achasse que eu era uma pessoa horrível. Você não conseguia lidar com uma simples mentira? Você já tirou meu filho de mim e quase me levou para a cadeia. Isso era o mínimo que você poderia ter feito por mim. Por que eu deveria fazer algo por você? Você tem ideia de quanto foi nojento e doloroso descobrir que você estava com a única pessoa que me atormentou enquanto crescia? Você disse ou fez alguma coisa quando Carol trancou nosso filho no porão, para que vocês dois pudessem dormir juntos? Não, você não fez ou disse nada. E quando Carol estava constantemente zombando de mim? Lembro-me claramente de você não ter dito nada. Então, por que eu deveria ter feito algo de bom para você? Você parece louco. Não tenho motivos para ser legal com você. Você arruinou todos os anos que passei me curando. Você arruinou a infância de Lucas e o traumatizou. Você separou sua família. Eu entendo como você se sente. Eu sei que o que fiz foi errado e estou arrependido, então você poderia ligar para minha mãe e dizer a ela que você inventou tudo. Meu padrasto me demitiu quando descobriu a verdade, e agora não tenho para onde ir. Por favor,
você deveria ter pensado nas consequências de suas ações antes de fazê-las. Seja lá o que estiver acontecendo com você agora é o que você merece. Não me implore mais por ajuda, ou eu prometo que vou piorar sua vida. Você sabe o que foi uma coisa boa? Eu ter te traído. Carol estava certa, você é nojenta. Eu não sei o que vi em você. Estou feliz por ter ajudado você a descobrir isso. Fique longe de Lucas e da minha vida para sempre. Adeus. Não consigo nem começar a descrever para vocês a quantidade de mágoa e raiva que senti depois daquela ligação. Eu sabia que Bruno era um canalha, mas ele dizer na minha cara que não se arrependia de ter dormido com Carol e deixado ela machucar meu filho me deu vontade de esganá-lo. Fiquei muito feliz por ter decidido gravar aquele telefonema e enviar a gravação para a mãe dele. Sim, eu sei que foi mesquinho, mas eu não consigo me arrepender do que fiz, eu acho que ele mereceu. Eu rapidamente bloqueei o número do Bruno, porque não queria ouvir mais nada dele. Ele havia abalado completamente minha confiança e destruído todos os anos que passei me curando. Janete me disse que ela e seu marido haviam repudiado oficialmente Bruno e cortado todo contato com ele. Ela tinha vergonha do homem que Bruno havia se tornado e não queria mais nada com ele. Fiquei feliz que Bruno estivesse sozinho. Eu não me importava se Janete voltasse atrás em sua palavra mais tarde, mas por enquanto Bruno se sentisse sozinho e sem esperança, eu me sentia bem. Felizmente, ficar com meus pais deixou Lucas muito mais feliz. Ele quase se esqueceu de tudo o que aconteceu, mas eu ainda estava preocupada com ele. Então, marquei uma sessão de terapia para ele, apenas para ter certeza de que ele não está suprimindo nenhuma emoção ou memória. Toda essa experiência me fez perceber que eu também preciso voltar à terapia. Tantas feridas antigas se abriram e novas foram criadas, e estou lutando para lidar com tudo isso. A única razão pela qual estou um pouco estável agora é porque sei que preciso ser forte por Lucas. Meus pais têm sido as pessoas mais solidárias e prestativas durante todo esse tempo. Eles me ofereceram um apoio inestimável, e não posso nem começar a agradecê-los por toda a ajuda que me deram. Pelo menos consegui aquela grande promoção no trabalho, o que significa que posso mimar a todos nós, e ver minha família feliz está me ajudando muito a lidar com tudo. Apesar de tudo parecer um pouco sombrio para mim agora, sei que as coisas vão melhorar daqui em diante, desde que eu consiga manter meu filho seguro e feliz. Estou determinada a enfrentar qualquer desafio que apareça, mesmo que seja 10 vezes pior do que o que já passei. Obrigada por ouvir minha história e por estar ao meu lado neste momento difícil. Acredito que as atitudes da autora da história foram corretas. Bloquear Bruno, buscar apoio nos pais, focar na felicidade de Lucas e retornar à terapia foram passos cruciais para proteger a si mesma e ao seu filho. E você, o que acha? Concorda com as escolhas que ela fez? Gostaríamos de saber sua opinião. Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários, lembrando-se sempre de ser respeitoso com a autora e com os demais. Se você gostou dessa história, apoie o canal, inscreva, deixe seu like e um comentário. Um forte abraço e até a próxima história.